Você já parou para pensar por que tantas frotas tomam decisões erradas, mesmo tendo acesso a uma grande quantidade de dados? Parece até contraditório. Afinal, praticamente todas as empresas hoje já possuem algum sistema de telemetria, de gestão de frotas, de relatórios, alguns até bem detalhados. E mesmo assim, os custos da frota continuam elevados e os problemas e acidentes persistem. Então, se o problema não está na falta de dados, aonde é que está? Seja muito bem-vindo ao Frotas ao Máximo. Eu me chamo Flávio Oliveira, instrutor e consultor de trânsito e transporte, especialista em gestão estratégica de frotas. E eu ajudo frotistas e motoristas a alcançar resultados na prática, sem achismo. Então, voltando à questão, se o problema não está na falta de dados, aonde é que está? A resposta está na forma como esses dados estão sendo utilizados. Eu tenho visitado diversas empresas que fizeram grandes investimentos em tecnologia, mas ainda assim continuam tomando decisões baseadas no achismo, no feeling. O gestor se perde em dezenas de relatórios, mas quando chega no final do mês, o resultado é o mesmo. Custos altos, falhas que se repetem e nada muda de verdade. Se isso parece familiar para você, fique tranquilo, essa situação é muito mais comum do que você imagina e você não está só nessa jornada. Mas é essencial entender que ter um monte de dados disponíveis não significa que você tem um controle real sobre a gestão da frota. A grande quebra de paradigma é perceber que dados abundantes não traduzem automaticamente uma boa gestão. É muito comum, quando eu chego nas empresas, os gestores me mostrarem sistemas que possuem a telemetria, a videotelemetria, a gestão de manutenção, de pneu, de abastecimento. Mas quando faço a inevitável pergunta, e quais são os resultados que você obteve com a telemetria? O silêncio e a imprecisão surgem quase que unânimes. A verdade é que a maioria das frotas não tem uma gestão baseada em dados, mas sim em um grande acúmulo de informações que, sem um método claro, acabam atrapalhando ao invés de ajudar. É como ter um monte de ferramentas em uma caixa, mas sem saber exatamente como usar e quando usar. E isso é muito mais sério do que parece. Dados mal utilizados podem gerar prejuízos reais na sua operação. E não é apenas um desperdício de investimento, é um risco que pode custar muito caro. Para ajudar você a entender melhor, nós vamos falar os 4 erros mais comuns que vejo as frotas cometendo na hora de usar dados. O primeiro erro é a desconexão entre as áreas. A operação está de um lado, a manutenção de outro, treinamento separado e ninguém integra essas informações. Isso causa uma falta de visão ampla e impede decisões verdadeiramente estratégicas que envolvam todos os setores. Sem comunicação entre as áreas, o dado se perde e a utilidade dele também. O segundo erro é o excesso de indicadores. Parece bom acompanhar tudo, certo? Mas a verdade é que quando uma frota que não amadureceu o acompanhamento e o controle dos indicadores básicos e acompanha inúmeros indicadores, no fundo, ela não está decidindo nada com base neles. O gestor se perde em muitos números, confundindo quantidade com qualidade, o que leva à paralisação e à falta de foco nas questões que realmente são importantes. E não sai daí, porque depois de falar do terceiro e quarto erros, nós vamos apontar o caminho do sucesso. Vamos lá? O terceiro erro que vale destacar é o uso da telemetria como uma ferramenta de punição. Quando o motorista percebe que os dados coletados são usados para puni-lo, ele aprende a burlar o sistema ao invés de melhorar. Isso cria um clima ruim, dificulta a construção de uma cultura de segurança verdadeira e a responsabilidade do motorista, como aquele motorista que evita frear mesmo em condição de risco, só para não gerar um evento de telemetria, tornando-o muito mais suscetível aos acidentes. O quarto erro é o foco exclusivo no motorista. É muito mais fácil colocar a culpa em quem está no volante, mas o verdadeiro desafio está em ajustar os processos, melhorar as rotinas e investir em condições que previnam os erros. Colocar tudo na conta do motorista é simplista e não resolve os problemas de gestão. Esses erros têm consequências bem claras, infelizmente bastante previsíveis. O resultado final desse cenário é a repetição constante dos mesmos acidentes,
manutenção sempre no modo corretivo, consumo elevado de combustível, uma relação ruim com motoristas e a sensação constante de que, mesmo tendo muitos dados, você não tem o verdadeiro controle. E então, qual a saída? Quando é a virada de chave? Quando essa virada de chave realmente acontece? A mudança real vem quando os dados passam a ser utilizados com um método, com um foco, com estratégia. Não é uma questão de tecnologia nova, mas de maturidade da gestão. Essa maturidade se divide em poucos indicadores escolhidos a dedo, em um sistema de gestão que funcione como um verdadeiro centro de controle de integração, a telemetria para a prevenção e não para a punição. É aí que tudo começa a fazer sentido, quando o gestor tem poucos indicadores que realmente importam, quando as equipes conversam entre si e quando a tecnologia é usada para antecipar o problema, a gestão deixa de ser caótica e passa a ser eficiente. O nosso próximo vídeo vai ser sobre exatamente isso. Eu vou mostrar quais são os 3 indicadores que toda frota precisa acompanhar antes mesmo de olhar qualquer outro relatório. São eles que vão guiar uma gestão transformadora. Enquanto isso, eu te convido para refletir. Na sua frota hoje, a telemetria está sendo usada para uma gestão e melhoria ou simplesmente para a punição? Comenta aqui abaixo o que é que você acha disso. E não deixa também de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e fique ligado. Aqui a gente fala de gestão de frotas sem achismo, com foco em resultados reais. E até a próxima.